E agora vamos lá no Papo com o Tom, né? Que é o mais importante que vocês sempre aguardam, né? Uma semana nós temos as entrevistas e temos dias de musicais, né? Aqui, o Zébert aqui, as celebridades estão aqui tudo tirando fotografia. Posso parar? Preciso parar? Posso falar já? Então, ele é natural de Maceió, Alagoas, né? Terra boa, hein? Gosto dessa terra. É especialista em oratória, palestrante e escritor. Doutorado em liderança cristã pela Faculdade Metodista em São Paulo. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo. Formado em liderança pela Lidere. Curso de comunicação pela PUC São Paulo. Membro da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Isso é uma parte, tá? Tem muito mais, mas eu coloquei aí a mais importante, que o homem é estudado. Eu estou falando de Dr. Naldo Soares, especialista em oratória. Dr. Naldo, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite do Gente Brasil. Eu que agradeço aqui nessa noite, estar aqui no programa Gente Brasil. É um prazer, é uma imensidão de experiência aqui com você. Que bom. Então vamos começar lá. Doutor, para bom entendedor, meia palavra basta? Sem dúvida. Seu objetivo é o caminho do sucesso. Hoje as pessoas elas estão muito entrando na linha do falar muito. E falar muito não significa que está resolvendo problemas. Pelo contrário, existem problemas e problemáticas nas empresas, relacionamentos. Pessoas que querem vender o seu produto, imagem, negócio, serviço. É importante, é crucial a pessoa ser objetivo. Um pingo, como falam, uma letra, é o jargão que o pessoal realmente fala em qualquer ambiente de sucesso, network. Isso é muito bom. Que bom. E devido às diversidades culturais, temos que nos adaptar também para falar de acordo com o público espectador? Sim, porque tem público que aprende a ouvir. E tem público que aprende a escutar. Nós escutamos com o cérebro, 10 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões nervosas. Quando a pessoa começa a falar em público e ensina o público, seus ouvintes, a escutar, aprende, fica na categoria de ensinar, delegar o trabalho, delegar o serviço. Quando está ouvindo, ouve qualquer ruído, barulho e depois se pergunta assim, como foi que você disse? Como você pode repetir de novo porque não escutou, porque ouviu. Você pode esquecer. E o escutado entender é diferente? Não é sinônimo, é diferente. Você pode escutar e ficar na categoria de liderar as pessoas difíceis, que é importante. Quem está ouvindo começa a perguntar, não aprendeu, não tem autoridade para ensinar. Então é cabível a pessoa, em primeiro lugar, escutar. Que beleza. E quais as principais técnicas que o curso de oratória nos ensina para falar bem? Muito bem. Durante esses 20 anos, 2 décadas, eu criei um curso com um tema EPEC. E de escutar, P de pensar, E de expressar e C de codificar. São 4 pilares para que o aluno, o empresário, o empreendedor, o político, aprenda em primeiro lugar a ser educado para falar em público. E qual é o tipo de energia que vai ser educado? Ele vai simplesmente, em primeiro lugar, aprender a escutar o que ele está falando. Porque quando ele está falando, gradativamente, os ouvintes já estão também escutando. É uma linha tênue que entra na mente das pessoas, dissuadindo, que significa desfazer os pensamentos das pessoas, e persuasão, que quer dizer comover e convencer. Maravilha. E é uma das matérias que eu acho que devia fazer parte da banca do jornalismo, né? Eu fiz o jornalismo e essa parte de se comunicar, né, do receptor, do emissor, isso é importante. Isso eu acho que devia fazer grade dessa parte. Como também da formação de grandes bancas que não tem, como o direito. Porque hoje a oratória é muito importante no mundo do direito, no tribunal, que é um espetáculo, né? Uma representação. Muito bem. Então, quem não sabe se expressar, explicar, fazer aquele teatro jurídico, aquele convencimento de defesa ou mesmo de acusação ao seu cliente, não vai ter sucesso. Correto. Porque a retórica
que a faculdade de falar bem, qualquer pessoa que trabalha na área jurídica precisa melhorar a sua retórica. Por exemplo, quando a pessoa melhora a sua retórica, a pessoa conquista mais o quê? Mais audiência. Os interlocutores começam a compreender que o falar em público corretamente não precisa ter um português rebuscado, mas um português que o outro comece a entender com mais velocidade. Hoje, aprender com velocidade não significa ler muitos livros. Aprender com velocidade é quando você começa a consumir toda aquela informação que o emissor está transmitindo, porque o emissor também quer o retorno. Ele está falando em público, o apresentador, aquele que está dirigindo um trabalho de reunião, aquele que está fazendo palestras excelentíssimas. É correto ele escutar o que está falando, porque ele desarma as pessoas que estão resistentes, começam depois a fazer perguntas capciosas para deixar a pessoa em cima do muro. Então é importante escutar nessa linhagem. Usar também a forma coloquial, mas também não exagerar, né? Porque temos que ter uma coerência, né? Por causa disso que é que nem eu digo assim, que eu acho interessante, né? Às vezes o falar não é como até o escrever. Só me corrija se eu estiver errado a minha concepção. Por exemplo, a gente vai falar, por demais, demais. Aí você vai escrever demais. Aí, mas se você começar a falar, você fica parecendo um robô, né? Com as letras certas, a grafia certa. E não precisa se usar desta forma. Falou demais, mas é demais. Demais. Deve-se falar mesmo demais? Demais. Por exemplo, existe a oratória regional, a oratória urbana. Regional é só naquela região, o bairro onde a pessoa mora. Então, a linguagem é coloquial. Quando começa a falar difícil, aí começa a ter aquela divergência. O cara quer saber... Tá me enrolando. Quer falar muito. Eu tô achando não precisa falar tão bonito. Estudou um pouquinho já, né? Agora, para entrar no mundo do outro e fazer uma conexão, onde as pessoas possam ter mais uma confiabilidade, é necessário você entrar nessa linguagem do demais. Mas se o outro está acostumado a falar demais, não vai corrigir. Olha, na PNL, Programação Neurolinguística, se você quer criar uma sintonia para agregar valor entre uma amizade e uma mensagem intimista, começa falando assim para desarmar todo aquele potencial de grandeza, de cultura, porque a pessoa pode puxar o freio de mão e dizer assim, esse cara deve ser muito arrogante, deve ser uma pessoa muito prepotente, fala muito corretinho, e eu vou encontrar um defeito nele. Fica procurando, é verdade. Eu também penso assim. É igual festa, que nem nós falamos, né? Você tem que se comportar de acordo com o seu público. Então você vai lá numa festa de gala, social, todo bonitão, vamos se comportar, uma mesa. Agora eu vou lá, que nem eu digo, eu chego na minha casa, que às vezes as pessoas falam, né? Sinta-se na sua casa. E tem que ser, porque se eu não for numa casa que eu se sinta na minha, eu nem saio de casa. Olha que bacana, você pegou sinta-se na sua casa, você criou um território. Isso, então, às vezes eu vou almoçar com amigos, familiares, sabe aquela coisa que eu sei, não, bota aí no prato aí, me dá, põe no fundo dessa panela que eu quero sentar ali no chão. Você já fica tão certinho semanalmente, bem, né? Aí eu falo, não, eu quero a panela, eu quero sentar ali, encostar naquela parede, esticar minhas pernas no chão e tomar minha Coca-Cola, né? Não fazendo o refrigerante, né? Mas fica essa coisa toda, né? Não sentar aqui os garfos, mas tem momentos que nós vamos ter que, né? Participar. Você vai lá na realeza, não dá, você pega com a mão a coxa de frango, rasga no dente. Mas não é fácil as pessoas se comportarem ou acabam se envergonhando ou não aceitam tantos convites com esse medo de se o que vão achar de mim? Eu com essa roupa, eu não tenho uma roupa para ir. Você faz questão da sua presença que você esteja lá. Você tem que saber deixar a pessoa à vontade, né? E não simplesmente pegar e já corrigir. A fala, a postura. Uma dica, isso é importante depois. Você fez aquilo lá, deixa eu te dar uma dica. Faz assim. Eu me preocupo muito com isso. Eu sou meio cabreiro, eu tenho esse toque aí. Você tem algo fundamental. Você tem uma naturalidade. Eu passei aqui uma ficha. Opa, olha, já tá. O professor a sua espontaneidade, a sua naturalidade é tão importante no cenário onde você trabalha que vence as técnicas. Se a pessoa for muito técnico para falar em público, vai acontecer, a plateia não vai perdoar. Quando começar a falar alguma coisa que não está de acordo com a sua pauta, o seu texto, a plateia vai dizer, peraí, ele é muito técnico,
a sua naturalidade, mesmo que você venha cometer alguma gafe, algum erro, as pessoas vão olhar com outros olhos e vão dizer assim, é o jeito dele. Olha que legal. É o comportamento dele. Só que existe também uma naturalidade que você pode trazer da sua casa para o seu trabalho. Por exemplo, você está sentado no sofá, batendo papo com a sua família, aquele jeito seu, aquele modo seu, você inclui dentro do seu trabalho. Simplesmente com a palavra jeito e modo de ser natural. Legal. É o que eu brinco aqui, que é para deixar a coisa descontraída, se acontece alguma coisa, que eu brinco com a minha diretora de imagem, falo, tá fazendo isso a minha produtora, porque ela faz isso, aí eu entrego todo mundo no ar. Eu falo, mostra ali, porque é legal assim, né? Nós estamos assim numa produtora de TV, numa emissora, mas assim, diferente das grandes emissoras de TV aberta, né? Que tudo tá aqui, o diretor tá falando aqui para você. Você tem um teleprompter ali bonitinho que alguém botou tudo na concordância. Eu falo para as pessoas, então, tem gente que, eu tenho um colega que tem programa e fala assim, Tom, você acredita, eu não me assisto, não gosto, eu passo, mas não, eu chego depois, ao final de semana, eu me assisto. Faz sim, um feedback. E assisto as pessoas e vejo, falo, pô, isso não tá bom. Até mesmo uma roupa, falar, você viu aquela roupa que inventou, a barriga estava assim, não estava aqui. Eu me preocupo com isso. E isso é o sucesso que vai se fazendo, de trazer o melhor, de se preocupar com detalhes. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Isso é legal. Explique para o nosso público a importância e a necessidade das técnicas de pesquisa, planejamento, preparação e postura para um bom orador. Muito bem, que bacana. Quando a pessoa vai falar em público, geralmente o que fica mais conectado no cérebro de quem está querendo mudar de vida, mudar de comportamento, ter uma apresentação no trabalho, fazer uma reunião, vender um produto, um negócio, eliminar os vícios de linguagem. Por exemplo, né, tipo assim, tá legal, ok, entendeu, tá bom. Isso faz com que a pessoa tenha mais serenidade, uma tranquilidade para mostrar melhor o seu trabalho. Porque quando eu estou falando em público e eu estou começando a falar muitos né é o chefão. Que manda no tipo assim, não tá legal, não tá bom. Eu tinha disso. Isso é tão importante porque esse né está afirmando ou está querendo concordar com alguém dentro de um cenário de um texto. Outra coisa importante, quando eu for falar em público e a pessoa está tímida, está cabisbaixa porque o assunto é muito importante, olha na testa das pessoas. Começa a olhar na testa porque a argumentação e a articulação e dicção começam a abrir mais caminhos. A pessoa não tem mais o que falar. Olhou na testa, por exemplo, você está conversando comigo, você nem sabe que eu estou olhando a sua testa. E você também nem sabe que eu estou olhando na sua testa. No momento da conversa, o calor da palavra, não tenho mais o que falar, mas quando eu olhei na sua testa, me deu criatividade, me deu mais vontade de perguntar alguma coisa. Porque isso ajuda dentro de um trabalho que é muito competitivo, por exemplo, telemarketing, Tribunal de Justiça, a pessoa está lá, o advogado precisa defender a sua tese, está lá o juiz, o promotor de justiça, ele já apresentou as provas, os fatos, mas é cabível ele chegar e mostrar algum comportamento para gerar uma tensão, e essa tensão é começando olhando na tese, falando, porque ele não sabe, o promotor, ninguém conhece essa tremenda de façanha que os gregos utilizavam quando iam simplesmente subjugar os oponentes. Então, é uma das técnicas que começa a ter para crescer. Técnica também, a pessoa vai falar em público, 4 pilares: introdução, desenvolvimento, início, enfim. Esse parâmetro é muito complicado porque já está muito utilizado. Então eu criei 4 pilares para a pessoa poder não só entrar com a introdução. A pessoa faz o que? A pessoa começa a falar do seu trabalho, começa a desenvolver o seu trabalho, depois começa a deixar o gostinho de quero mais do seu trabalho e no final fale de si. Não fale de si no começo, porque você perde 50% do seu poder de persuasão. Resumindo essa minha frase, quando a pessoa vai falar muito de si, acaba criando uma desconfiança para o público.
Então é bom não falar muito, deixar no final. É um dos jargões que faz a pessoa ter mais perguntas no final. Puxa, queria saber mais do Naldo Soares, queria saber mais do Tom. O que eu faço para fazer um trabalho aqui? Porque quando a pessoa fala muito de si, a pessoa perde o quê? 40% ou 50% na plateia. Ou até se vende antecipadamente, né? Sim. E aí, quer dizer, você veio para toda aquela intenção daquela palestra, de saber daquele determinado assunto, né? E o que acontece? Fala, bom, o cara já está falando dele, já começa aquele casal, começa a já desviar a atenção, e não é isso, né? Você já tem que ir direto ao ponto mesmo, né? Muito bem, você falou sobre como a pessoa apresentar trabalhos técnicos, científicos. Geralmente eu sempre falo para as pessoas que querem melhorar a sua comunicação, que comunicação não é oratória. Oratória é uma filosofia de vida. Quem fala bem, vive bem. Quem pensa para falar não cria problemas. Qual a diferença, qual a distinção que tem entre comunicação e oratória? A comunicação que nós estamos conversando aqui, isso é comunicação. Já a oratória já é uma maneira formal. Por exemplo, eu vou falar em público. Pessoal, hoje estou aqui, boa noite a todos. Isso é comunicação. E na oratória? Senhoras e senhores. Olha, tá vendo? Já não tem aquela frase, hoje estou aqui, todo mundo sabe que você está aqui. Eu queria falar de um assunto, todo mundo sabe que você queria, porque você está na frente. É aquele cara que rebate tudo, né? São técnicas. Então a pessoa tem que enxugar, a pessoa chega no açougue e fala, eu quero 1 quilo de carne. Aí a pessoa fala, tá bom. Aí misturou gordura e carne, eu quero 1 quilo de carne, não quero 1 quilo de gordura. Não, mas eu coloquei 200 gramas de gordura, eu quero 1 quilo de carne. Eu já questiono meio isso no meu meio, na vida, em casa, principalmente, quando eu falo com as pessoas dessa maneira, né? Às vezes a pessoa, mas o que eu estou te falando? Comércio, então, eu sou terrível para vender as coisas pro Tom, viu? Eu chego lá, eu estou vendo alguma coisa, eu falo para o rapaz, não, hoje eu só estou caroçando, só quer ver, só precisa lixando. Ótimo, então você não vem insistir comigo novamente. Olha aí, entendeu? Mesma coisa. Eu te chamo para dar atenção, ele já pensa que você é o mais um. Ah, vem. Fala, olha, eu vim para comprar. Então eu vou escolher e você está aí para vender. Então você me atenda quando eu te chamar, porque eu vim para comprar. Não vim para tomar o seu tempo. Porque eu gosto de sair de casa somente quando eu vou comprar. Então eu compro e vou-me embora. Eu sou bem... né? O pessoal, mas aí vai comer o lanche? Eu olho lá, tá cheio. Eu falei, vou ficar do lado das mesas, esperando eu engolir hambúrguer, para tá? Se você quiser comprar, eu até ainda não sair do estacionamento e comer no carro, tudo bem. Mas senão a gente leva para casa, esquenta no micro-ondas e come. Então é bem prático assim. Esse jeito seu, você aprendeu ou você já não, percebeu já novo? Já? Sempre fui argumentativo, sempre veio isso desde a educação, até mesmo nas palmadas da mãe. Olha aí. Quando chegou uma hora que eu achei que eu não deveria estar tomando aquelas palmadas, eu falei para ela, eu tinha 13, 14 anos, eu falei, a partir de hoje acabou, você não me bate mais. Bacana. Eu sempre fui assim. Muito bom. Entendeu? Quando nós temos um trabalho científico, nós utilizamos 6 pilares da oratória. Orador, voz, vocabulário, expressão corporal, ouvintes e retorno. Então, a pessoa está falando em público. A pessoa quer atingir o quê na sua fala? Qual tipo de público você quer trazer para você? Então, é necessário tirar os ruídos da comunicação, melhorar o seu espírito de presença, trabalhar a imparcialidade, isso, porque todo mundo tem sua opinião, né? Então a gente tem que respeitar. Melhorar a forma de argumentar, escutar o outro, falar com pausa, eu vi sua apresentação com pausa, porque cria um impacto. Outra técnica muito importante é falar no momento que o outro também está respondendo, falar com velocidade, entrar num nível de energia, a energia do primeiro dia. Nossa, você entra numa empresa, primeiro dia que você vai entrar, você se arruma, fica tudo top das galáxias, chega lá, daqui a pouco
aquela energia começa a diminuir porque não tem mais interesse. A primeira impressão é que fica. Todas essas técnicas, como criar uma boa ideia, como melhorar a sua postura, a linguagem corporal. A palavra tem 7%, você pode preparar um texto, pode preparar o que você quiser para falar em público, só atinge 7% das pessoas. Depois, 38% a voz, pode ter um vozeirão, pode ser o melhor de nível que você imaginar. O lindo dos olhos verdes, né? Que aí às vezes ele está prestando atenção, o outro tá... Mas você viu como ele muito bem. O palestrante, que já não está prestando atenção no que você veio dar o recado, sim na sua aparência. 38%, você pode ter um vozeirão tremendo, só vai atingir 38% das pessoas. E qual é o forte? 55% a linguagem corporal. Pierre Weil, no seu livro O Corpo Fala. O corpo que fala mais do que a voz e as palavras. Então, como eu vou vencer essas técnicas para fazer uma apresentação científica, ou até mesmo uma empresa, ou vender qualquer coisa que queira, é a linguagem corporal. Então, isso mesmo. Doutor, os oradores atuais já aprenderam a deixar de lado as falácias em seus discursos? Bom, hoje os discursos está que nem montanha, aleatório. As pessoas começam a falar bem, depois se prende dentro de um discurso. Tem discurso de palavras, discurso de emoção e discurso de imagem. O alfabeto da psicologia: imagem, som e sentimento. Eu estou discursando apenas por uma imagem. Eu quero que alguém olhe a minha imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Estou discursando. Aquela imagem vai prender o cérebro. Existe a imagem preto e branco que faz a pessoa ficar presa só no passado. A imagem preto e branco. A colorida deixa a pessoa envolvida no colorido, na vida atual. E acaba não tendo um foco. Então, quem trabalha com o discurso tem que ter muito cuidado, porque faz a pessoa entrar de cara e cabeça com tudo e depois se arrepender. Bom, como é que está hoje a falácia? A falácia está em 3 dimensões: imagem, som e sentimento. Tem imagem de discurso só de som. Som que você está escutando. O que você escuta durante o dia? Se você não sabe escolher o que está escutando, pode ter certeza que durante uma semana suas crenças começam a diminuir. Porque você está escutando assuntos, notícias, que não é cabível. Ou é igual você argumentar uma situação, apresentar um tipo de pessoa, mas você não usa aquilo para a sua vida. Aí você sabe ensinar, você tem a receitinha para os do seu lado, mas você não aplica para você. Né? Aí ele fala que ele é tão sucinto, que ele é preocupado com o próximo e tal, mas você viu como ele trata fulano? Você viu em casa, eu soube que ele faz isso com a mulher, com o filho. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Assim, quando eu sou funcionário público, né, de outra função, e agora quando vim para a TV, você fica muito regrado. E as pessoas acham assim, não, você pode tudo. O cara é dono da emissora, o outro pode tudo. Não pode não. Entendeu? Se você gosta realmente de festinha, de balada, de bagunça, então acha outra profissão. Porque aonde você estiver, você é exemplo, você é vendedor de opinião. Então o cara não quer saber. Uma vez, começou esse negócio de rede social, eu estava fazendo estágio do direito. E a procuradora, eu trabalhava com ela, estagiava com ela andou pelas minhas redes sociais, olha que interessante. E ela pegou e falou, eu vou dar uma dica para você, tá? Cuide da sua imagem, das suas redes sociais. Eu vou falar bem um termo chulo mesmo aqui. Nós vomitamos, ela falou bem assim, vou falar com as palavras dela, nós vomitamos, nós arrotamos, nós peidamos. Olha. Nossa. Mas no nosso particular. Então, quer dizer, a imagem que ela está lá como procuradora do município, ela tem uma postura a apresentar. Então, quando você está começando, todo mundo acha que é tudo, né? Vai estar rindo, tirando sarro, chutando cachorro em casa. Não faça isso. Guarde para você. Verdade. Daquele momento em diante, eu vim sempre trazendo
Não que eu fosse até muito dessas posturas, mas algumas coisas que a gente brincava, ela achou que eu deveria consertar. E tudo eu aceito de aprendizado. Eu converso com colegas de trabalho hoje, às vezes é uma discussão, teve uma discussão no trabalho semana passada, a pessoa chorou, não sei o quê, depois voltou, e eu sei tudo que eu falei. Eu argumento e falo para ela, falei, eu não falei aquilo na frente dos outros para te diminuir. Eu quis dizer até como exemplo que eles prestem atenção de que para mim o pau que bate no Chico vai bater no Francisco. Muito bem. Então, eu sou muito sucinto. Muito preocupado com a opinião. Às vezes eu estou pela rua fazendo um belo de um trabalho e você ouve nas suas costas. Tempo de política é assim. Tudo está acontecendo. Eu deixo só falar, porque às vezes eu não estou oficialmente, e eu falo para ela, a senhora está correta. Mas agora não é por política. É por uma pessoa que mora na jurisdição, cuida da área que ela mora e é muito feliz pelo que faz, gosta do que faz. E aí por isso que eu estou aqui tratando dessa praça para deixar bonita para você e para sua família, tá bom? Nossa, que bom, eu não pensei que era assim, porque sempre as pessoas têm aquela opinião e a gente tem que quebrar esses paradigmas. Hoje foi um outro senhor até minha mesa, trouxe problema lá com a equipe da rua, chegou agora, deixei falar, o telefone toca. E eu ouvindo e tal, saímos de lá numa amizade tremenda. Que bacana. Depois foi um outro, eu estava no piscinão e eu precisava tirar umas plantas, umas coisas. E ele com aquela coisa de natureba, por que não vai cortar isso? Por que não sei o quê? Sabe aquela que eu falo, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. E o cara tava e tal, e eu comentando e falando e tal. Aí eu quis até me justificar por algumas coisas que eu precisei dar umas costas para ele algumas vezes. E você vê a inteligência, um cara simples. E ele chegou e falou para mim, eu falei, mas o senhor que ocupa essa posição, com tudo isso mesmo que o senhor está, o senhor não tem que ter um paviozinho assim, o senhor tem que ter um rolo embaixo do braço. Quer dizer, ele acha que eu tinha que estar mesmo preparado e na obrigação, por mais que alguém me afrontasse ali, eu não posso sair e perder a calma. Agora que bacana. Ele, né? Só que ele estava abusando um pouco mais, aí eu já vi que também a gente sabe distinguir, né? Que depois eu falei para ele, eu falei, olha, a equipe vai estar aí daqui a pouco, com um monte de motosserra, um monte de coisa que, né? Como diria Jack o Estripador. Certo. Então é melhor o senhor ir cuidar da sua mamãe em casa, porque eu falei, o senhor quer voltar e conversar com o agrônomo e ele te passar mais informações técnicas, né? Aí ele foi embora e não apareceu mais. Olha que bacana. Então você sabe, você ouviu o recado dele, mas eu vi que também ele já estava ultrapassando o direito dele, que eu dei a ele. Aí eu também já brinquei e tirei ele. A multiplicidade das palavras hoje está ganhando muita força até na boca de uma pessoa que não tem um curso superior. Porque existe uma sabedoria chamada sabedoria empírica, que você aprende olhando, aprende escutando, aprende com o seu sentimento. Está tão vulnerável isso hoje que as brigas, a falácia dentro de um lar, no trabalho, relacionamento, até na vida religiosa, então um contraponto ali. Então a oratória chega para resolver esse problema. A pessoa que aprende a falar em público, eu fiz um curso de oratória para falar em público, não. Para você viver melhor com você. Você vivendo melhor com você, você passa um padrão de vida para o outro. Deixei até uma frase, quem pensa para falar não cria problemas. É verdade. Na política, a oratória está cada dia mais com uma velocidade imensa. Um carro da Fórmula 1. O jornalismo nem se fala, as pautas, os textos, redações, os apresentadores precisam enxugar todo tipo de conversa que não tem futuro nenhum, não tem progresso nenhum. É necessário chamar a atenção das pessoas por uma frase corriqueira. Ir direto ao ponto, ou quando precisa se tecnicamente também explicar. Olha, eu vou te dar uma explicação, mas eu vou te mostrar por que tem que chegar lá. Antes eu tenho que te passar isso, porque senão você não vai entender a conclusão do assunto. E a falácia, junto com o discurso imagem, discurso do som, você está escutando vários, e do sentimento, que às vezes a pessoa não analisa o que está sentindo, vai logo falando. E é verdade, né? Quem muito fala o que quer, ouve também o que não quer. Quem fala muito dá bom dia pro cavalo. Hoje no seu instituto, quem são os seus maiores contratantes no curso de oratória? Olha, já passaram vereadores,
deputados federais, prefeito da Itaquaquecetuba. Já passaram muitas personalidades comigo. Agora acabou de passar um cantor sertanejo, que é o Tiago Lima, que fez um curso. Mas o público é alvo. Muitos jovens das faculdades, principalmente os operadores de direito que querem fazer curso. Mas o carro-chefe são os empresários. Os empresários não têm tempo para se apresentar, para falar bem do seu trabalho. Às vezes não é nem que ele é o carrancudo, é o chefão, não pode falar com o povo, só que ele tem medo de se expressar. Ele não fica no operacional da empresa, ele vai resolver problemas burocráticos. Então ele não consegue. Você sabe o que acontece lá na prefeitura, dando um gancho, desculpa ele interromper, porque assim, eu lido com diversas culturas na rua que são meus terceirizados, né? E hoje, o jeito que eu lido com eles e falo, eu tenho esse linguajar que todos entendem, consegue executar as tarefas, consegue atender o que eu preciso. Antes, você vinha de cima, subprefeito, coordenadores, chefe de gabinete. Ah, mas eu mando, eu posso passar lá e dar uma ordem na frente do tom. Hoje já não fazem isso, porque eles sabem que você tem programação, planejamento e fala, verifica isso para mim com a sua equipe, que nós estamos necessitando disso, disso, disso. Eu pergunto, quanto tempo eu tenho? Ah, você tem 5 dias. Nós vamos executar tal obra, uma situação. E eu chego lá e consigo. Um dia uma comunicação. Houve um caso de uma grande árvore que caiu na Casa Verde. Foi mais de 3, 4 dias trabalhando naquela árvore. E eu cheguei, achei que já estava demorando. Ainda brinquei com quem estava comigo, que me levou até o local. Falei, olha como é que se faz. Eu cheguei ao engenheiro agrônomo. Eu falei assim, hoje já é tal dia, nós ainda estamos com os 2 lados da avenida sujo. Falei, isso não dá para apressar mais, ser um pouco mais coerente, melhorar. Eu falei que cuidasse daquele primeiro então, que é passagem de pedestre, então deixasse aqui por último. Eles vieram argumentar. Então, mas olha aqui, tiramos muito de dentro da casa, caiu lá 6 metros de profundidade, deu trabalho, parará, parará. Falei, tá bom, então vamos tentar limpar isso hoje. Diga às pessoas que hoje eu quero 1 hora a mais de trabalho. E o tronco que falta, que não tem mais perigo de cair em cima da casa nem matar ninguém, a gente passa depois e tira. E fui embora. Pagaram a hora que eu pedia mais, me mandaram a foto do local limpo e o resto da árvore no chão. Quer dizer, você mexeu no ego deles. Mexeu no ego. Ele falou, eu vou apresentar esse trabalho para ele hoje. Que bacana. Então é assim que eu lido o meu dia a dia, seja em casa, seja com todo mundo que conhece. E é aquela coisa mesmo, taurino, diz que é teimoso, e ai se eu achar que eu estou mesmo com a razão. Fica difícil. Hoje meu público, depois da pandemia, mudou. Começou a ter um público agora, os cantores. Eles não querem cantar, eles querem também ser empresários, eles querem comandar o trabalho. Eles querem estar na frente. Vocês acham que às vezes a pessoa quer oratória é uma coisa, mas às vezes, será que a pessoa tenta aprender, quer ser líder? Achar que vai ensinar a ser líder? E líder não se ensina já a ser nada. O curso de oratória, tem 2 cursos de oratória. Tem uma oratória latina, que é 1 ano. A pessoa faz um curso de oratória e sai divulgando aí, dizendo que é professor. O outro é a oratória grega, que é necessário estudar 5 anos para não prejudicar a naturalidade do outro. As técnicas têm que ser implementadas de dentro para fora, tem que mostrar um trabalho para a pessoa não perder nenhuma naturalidade. Por exemplo, eu fiz um trabalho com um cantor, com aquele ator, Marcos Vera, aqui da Globo. Ele tinha uma apresentação que ele precisava ser natural. Ele lê muito texto, lê muito. Que ele vai apresentar um trabalho se ele está preso em uma situação, mesmo que ele tenha presença de palco, que ele saiba colocar todo aquele potencial de experiência como apresentador, mas isso não é cabível porque as coisas estão mudando. Então eu implementei um trabalho com uma técnica que significa self-tour, ou diálogo interno. Enquanto eu estou conversando com você aqui, existe uma conversa no seu cérebro. Eu não sei o que você está pensando. Esse bate-papo, você tem um amigo ou tem um inimigo dentro de você. É necessário tirar esse bate-papo, porque se não tiver uma linha de pensamento correta, vem um desânimo com o passar dos dias.
E tira o raciocínio também, né? Melhorar foco, isso. Né? Para ele poder entender o que ele está fazendo. Então, depois da pandemia, começou a vir mais atores, começou a vir mais cantores, empresários também, que antes eram as igrejas, pastores. Até então, agora eu vou publicar um livro agora, que é Oratória para Pastores e Líderes e Obreiros, esse ano mesmo. Maravilha. Trazer aqui para você de presente. Por favor. Quantos livros lançados já, professor? Já lancei 11 livros, e agora é meu 12º. Que maravilha. O primeiro foi de 3 livros de poesias. Quer falar em público? Tem que pelo menos ler alguma coisa de poesias. Sério? Precisa. Olha. Por exemplo, tem uma poesia: E São Paulo, terra da garoa, terra fria, terra boa, terra da cultura do saber. Os nobres vão caminhando com seus filhos ensinando o que se deve aprender. A pessoa começa a ter essa dinâmica de falar com velocidade. É bom porque pega um público. Já está acabando, pessoal. Já estou finalizando, então a pessoa pega esse gancho já, e vai com velocidade terminando. O silêncio também pode ser interpretado como uma mensagem? O silêncio. Sim. Existe o poder do silêncio. O silêncio pode deixar as pessoas à mercê de querer mais ou também ficar irritada. Por exemplo, eu estou falando em público e me calo. E dou uma olhada para a plateia, começo a olhar, aquele silêncio. As pessoas começam a ficar curiosas. O que está acontecendo com o apresentador? O que está acontecendo com o Tom? O Tom está sério, que ele esqueceu. Está quieto. Qualquer coisa ele quer falar, a pessoa começa a se arrumar aos pouquinhos. Porque cria o quê? Uma força de impacto. Quando você vai falar de novo, a pessoa... Puxa, era isso que eu precisava escutar. Que isso palavra. É tão bom. É que nem pro entrevistador, né? Quando as pessoas falam, pô, você estudou, você se preparou, você fez perguntas pertinentes, gostei de estar no seu programa. Eu falo, aí você atingiu o objetivo. E a experiência que a gente vai tomando, porque às vezes você prepara a pauta aqui, umas perguntas, e com uma pergunta que eu fiz, não sei se ou ela não ficou bem elaborada, ou você que se adiantar, aí você pega e fala, puta, com uma resposta ele me respondeu 4. Permita-me contar aqui uma experiência. Eu estava numa palestra na Argentina, Casa Blanca, e naquele momento ali, eu estava procurando um esboço, Tom. E eu olhei aqui no meu... Nada. Aí, daqui a pouco, de novo aqui. E o pessoal querendo saber qual é a próxima palavra que eu ia pronunciar. Pessoal, que lindo. Aquele silêncio causou uma tensão ali. E deu também uma preocupação em mim. Criou uma preocupação, porque cadê o esboço? Esqueci em casa. Não. Mas, pessoal... Mas depois ainda fica melhor ainda, né? Onde eu parei, pessoal? Isso aí, interagir. Só um minutinho, professor. Quanto tempo eu tenho mais, minha direção? Só isso? Você tá hoje, não tem nem juros, correção monetária? Tá bom. Olha, incrível, né? Vamos tentar rápido essa aqui. Há casos que foi necessário usar psicologia antes das aulas de oratória? Sim. Já encontrou pessoas, eu vou emendar com pessoas com fobia de falar em público? Passar um pente fino para entender que tipo de orador a pessoa vai se tornar. É necessário. E as atitudes e posturas dos ouvintes de plateia é um termômetro para o palestrante saber se está apresentando uma boa palestra? Correto. Uma postura ideal. Está falando da palavra não quero, não posso, não dá. Não use o braço direito, use o braço esquerdo. A última. É importante, no caso da discursiva, deixar o público interromper para perguntas ou deixá-las para o final é mais interessante? Mais interessante porque não cria um ambiente de várias perguntas e o palestrante não fica também à mercê de várias perguntas e acaba não terminando o trabalho. Perdeu o raciocínio, né? É verdade. Olha, foi maravilhoso, professor, doutor, doutor Naldo Soares. Eu que agradeço. Ficamos com gostinho de quero mais. Achei que assim, foi agradável. O senhor deu assim a sua consulta, as suas explicações, domina bem o assunto. Já deu assim como se fala assim sobre a minha pessoa?
Um feedback. Gostei. Gostou. Mas vou buscar mais. Vai buscar vou buscar. mais. Depois eu quero que o senhor terça aí alguma coisa e falar, ô Tom, tá ótimo. Estou vai à sua nisso disposição. aqui também, tá bom? Doutor, para conseguir contato, seu instituto, o senhor dá aula, palestras, tem redes sociais? Tem, meu Instagram é @drnaldosoares. Meu site é www.naldosoares.com.br. Depois estará tudo aqui no GC. Mais uma vez eu quero lhe agradecer a sua presença, foi muito bom, muito gostoso mesmo, né? Garanto que eu estava com aquele friozinho na barriga, mas é o que eu falo, a gente sabe, a gente faz, né? Deus nos dá talento e também, lógico, não é só isso, você estuda, você lê, você procura saber o que você planeja, o que você vai fazer. Então só tem que dar certo. Eu que agradeço a oportunidade aqui, programa Gente Brasil com Tom Coelho, uma pessoa inenarrável. Olha, está ficando chato, hein? Está ficando chato, hein? Muito obrigado, viu? Mais uma vez, as portas do Gente Brasil estão sempre abertas. Quando quiser trazer assunto, lançar os livros. Vou trazer aqui de presente para você. Tá ok? Tá certo. Muito obrigado. Pessoal, olha, até faz palmas à plateia, tá vendo? O Gente Brasil chegou ao seu final. Mais uma vez, um excelente programa. Estamos bem felizes. Olha, a alegria é contagiante de trazer o que eu estou conseguindo apresentar para vocês. Espero que eu esteja agradando, trazendo o que você realmente quer ouvir, ser a sua voz. Eu quero essa aproximação de você, meu público, com o Gente Brasil, com o apresentador Tom Coelho. O Gente Brasil foi criado para isso. Você sabe cantar, falar, pular, pintar, cozinhar. Aqui é sua casa. Aqui você tem vez e terá sempre voz, com muito respeito e carinho do que você merece. Um bom início de final de semana e até semana que vem. Um beijo do Tom.